Pessoal, sejam bem-vindos ao Thiago Cast de hoje. Nós vamos ter uma conversa aqui com o Hamilton Alves, que é um amante de futebol, de carnaval, da Escócia, e vai falar pra gente como é que ele construiu a fábrica de negócio. É um homem de dados, de tecnologia e também militar. Hamilton, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação e fala um pouquinho aí da tua trajetória. Eu fiz uma introdução, mas melhor você fazer, né? Eu posso ter deixado passar alguma coisa aí. Tiago, que legal estar aqui, né, junto com você. Parabéns pela iniciativa, né, e muito obrigado pelo convite para estar aqui dividindo um pouquinho do que a gente tem feito aí, né, nessa jornada, pelo menos até agora. Bem, a minha carreira ela começou, né, no CPUR, né, o que nós chamamos carinhosamente de Escola de Fazer Heróis, é um trecho da canção do CPUR. Eu sou da turma de 88 e fiz artilharia. Depois tive a honra, né, de servir, né, como oficial temporário durante quase 10 anos. Né, e foi excelente, foi uma experiência, né, muito importante. Né? Foi o começo da minha carreira. Né? Eu, internamente no Exército, eu já tinha feito um concurso, né, para a área de tecnologia. Então, eu, bastante novo, já tinha me transformado no que hoje, né, chama-se comumente de CIO. Então, eu era o CIO do quartel, bem novo, já tocava para frente projetos importantes na época, né? Mas tu chegasse a programar? Cheguei a programar. Na época eu programava em duas linguagens. Também cuidava da parte de infraestrutura, da parte de redes, né, e cuidava da parte acadêmica, né, porque eu servi primeiro no primeiro BEC, que é o Batalhão de Engenharia de Construção, que fica em Caicó, Rio Grande do Norte, e depois eu passei quase 8 anos no próprio CPUR, como chefe da seção de informática, e aí a gente cuidava de rotinas ligadas com a área acadêmica, né, com a formação dos novos jovens. Mas foi uma fase assim, para mim foi o grande divisor de água da minha vida, porque eu com 18 anos, 19 anos, eu tive acesso a um curso de liderança, que isso é o que é o CPUR, uma formação do cidadão do futuro, e graças a uma boa colocação ainda pude voltar como oficial temporário e ter um período de ainda mais de experiência, muito novo, muita responsabilidade, né? E sempre pelo caminho coerente e pelo caminho certo. Né? Esse foi o grande recado que o Exército deixou na minha vida. É fantástico. Eu acho interessante porque a grande maioria das pessoas, enfim, vão porque é obrigatório, né? O cara é obrigado a servir, tem essa coisa toda. Então não é exatamente uma coisa, pô, eu desejo muito entrar ali, os caras às vezes vão. Por outro lado, a enorme maioria também, depois que passa por aquilo ali, relata que é uma experiência que mudou para melhor e para o resto da vida, né? Que é uma escola, né, muito rica e que torna ele pessoas mais disciplinadas, Sem dúvida. mais centradas, mais preparadas, enfim, tem toda essa. Eu acho Por que mais que elas não sigam, né, a exato. carreira militar, mas elas levam isso Levam. para onde elas forem. Então eu acho que isso aí é um negócio interessante, porque é isso, as pessoas não necessariamente querem muito entrar ali, mas depois que entram gostam e isso as torna realmente mais preparadas para encarar a Eu vida. acho que o termo correto é esse, sabe? Mais preparadas. Porque, estatisticamente, um jovem, ao passar por uma escola, por exemplo, como o CPOR, né, ele ganha pelo menos uns 10 anos. O que é que isso quer dizer? Que entra um garoto de 18 anos, né, e sai um homem de 28 anos, em apenas um ano. O nível de amadurecimento, o nível de cobrança, o nível de entrega que acontece dentro do CPOR é algo incrível. E isso marca tanto a vida do jovem que, por exemplo, até hoje você consegue reunir turmas de 58, de 60, o ano que eles participaram do CPOR. E com aquele mesmo entusiasmo. Então, eu acho que é algo que realmente marca os jovens. Eu não digo que eles deveriam, porque hoje a gente vive, né, numa escolha pessoal. Cada um vai fazer o que quiser, cada um vai ser o que quiser. Mas se alguém me perguntasse se seria importante um jovem passar pelo CPOR, eu diria que sim. E eu diria que o começo vai ser muito difícil, ele vai querer ir embora, mas do meio para o final ele vai dizer, valeu muito a pena Ainda bem que eu ter fiquei, né? passado. Ainda bem que eu fiquei. Exatamente. Ô, Hamilton, e por acaso, na sua época, tinha algum bisonho? Bisonho. Bisonho é uma das terminologias, né, militares, né, que quer dizer aquele aluno,
não é que é um pouco desatento, eu vou ser carinhoso agora com o termo, é um pouco desatento. É aquele que é solicitado para fazer tarefas muito simples e ele se complica. E aí ele recebe o codinome de bisonho, até para ele se lembrar, ficar mais atento, mais esperto e tocar para frente. Mas tinha. Sempre tem. Jamais com você, né? Não, jamais comigo, jamais comigo. Eu estava numa outra turma, que era chamada turma do safo. O que é o safo? É aquele que está sempre procurando se adiantar para não estar levando aquela bronca e para não perder o que era mais importante naquela época, que era o final de semana. Que qualquer não coisa, preso, né? a gente ficava, né, o chamado pernoite, né? Não era bem o preso, né? Era o pernoite, você tinha que estar voltando para o quartel, dormindo no quartel, sexta, sábado, domingo. Então, e sempre era voluntário para a faxina. Então, a gente fazia de tudo para que realmente não caísse nessa premiação. Eu conheço, eu tenho enfim, um grande amigo que uma vez chegou com o coturno sujo. E aí Inadmissível. Ele ganhou o pernoite. Inadmissível, porque é o seguinte, no Exército, eu falo do Exército porque foi a minha experiência, mas eu acho que nas Forças Armadas como um todo, inclusive nas Forças Auxiliares, como Polícia Militar e Bombeiro, a questão da boa apresentação individual, ela é fundamental. Ela é fundamental. Você não precisa estar vestindo roupas de marca, roupas caras ou de grife, mas precisa estar bem apresentado. Eu acho que essa é o grande legado que o Exército deixa nesse contexto, de não ter o coturno sujo, não estar com a roupa amarrotada, estar com todas as peças do uniforme em condições de uso, em condições de se apresentar. E isso acaba perpassando também para a questão de preparação do seu quarto, que é uma grande guerra, né? Em casa, na fase de adolescente, né? Você arrumar sua cama, você arrumar sua toalha, você colocar suas roupas dentro do cesto quando estão sujas. É a disciplina, né? É a disciplina. São os dois pilares da vida militar. É a hierarquia e a disciplina. Isso aí é muito bem resolvido lá dentro. Respeitado. Muito. E aí, depois do CPOR, como é que foi a trajetória? Depois do CPOR, eu já tinha, ao finalzinho do CPOR, do meu período, eu já estava me preparando, né, para voltar para o mundo civil, para a vida civil. E aí eu já estava bem voltado nessa área de tecnologia. A gente está falando agora que eu saí do Exército foi em 1999. Né? Foi um ano depois que nasceu o meu primeiro filho, que também fez CPOR, no curso de intendência, em 2017. E hoje o meu segundo filho, em 2022, está no curso de cavalaria, também está lá. Massa. E os dois também conseguiram ingressar nas faculdades de tecnologia, né, aqui no nosso centro de informática. Então são dois Hamiltonzinhos aí. Então, eu só acho complicado para minha esposa, né, que um já dava problema, imagina agora com 3. Não é isso? Então, logo depois eu acabei entrando na área de treinamento. Eu tinha feito alguns cursos no Exército, de algo que era bastante novo aqui no mundo aqui fora, né? E na área de redes, principalmente, estava nascendo a questão de redes, e eu já tinha, né, algumas certificações na parte de gerenciamento de redes, e isso me colocou no mercado, né, rapidamente, porque era uma área muito nova, existiam muitas dúvidas, e eu tinha um arcabouço de informações que ajudava bastante. Então eu acabei primeiro ingressando em uma escola de tecnologia como professor, né, que na época, né, era chamada de Ibratec, né, que era uma escola técnica na área de tecnologia, e eu ministrei várias disciplinas lá durante 2 anos. Né, e esse foi o meu retorno para o mercado. Já no final do primeiro ano, eu recebi um convite para deixar de ser professor e atuar na administração, né, da rede de ensino, da rede Ibratec, e aí eu comecei como supervisor na área de marketing e especialista em algumas disciplinas. Então eu passei também a selecionar novos professores. E aí a vida foi recomeçando no mundo civil, né, graças a essas oportunidades, né, que me foram dadas, né, durante esse início, essa trajetória. Logo em seguida, eu ministrei um treinamento de uma ferramenta de rede para uma empresa de gestão empresarial, que era nacional, né, e para a turma daqui de Pernambuco, que era a Microsiga. Então eu ministrei o curso para eles e em seguida recebi o convite para deixar a Rede Ibratec e trabalhar, né, com eles na Microsiga como gerente de projetos. E aí começou a minha vida, né, na área de tecnologia propriamente dita. Né, entrei num grande grupo,
né? Fui muito bem recebido também lá. E acho que com 8 meses eu já tinha um cargo de diretoria, né? Eu era chamado diretor de atendimento e relacionamento. E aí juntou o que eu sabia de tecnologia com o que eu tinha desenvolvido na área de geração de negócios. E aí eu passei a liderar algumas equipes, a viajar bastante, né? Em seguida, logo depois desse processo da Microsiga, eu tive a grande honra, né, de trabalhar na Procenge, né? Lembro bem disso, eu passei 2 horas fora da Microsiga, porque em 2 horas, José Cláudio Oliveira ligou para mim, né, perguntando se eu não queria trabalhar com ele na Procenge. E foi um dos períodos mais felizes da minha vida. Eu trabalhei 5 anos lá, pude conhecer o Brasil inteiro que eu não conhecia, viajando muito, né, apresentando as soluções da Procenge, e a gente foi prosseguindo. Na saída da Procenge, eu voltei para a Microsiga, que agora já era TOTUS, e aí eu fiquei no grupo TOTUS aí por um bom tempo, né, e em seguida eu fui para a IBM, né, como gestor na área de grandes contas da IBM no Norte e Nordeste. Passei um bom período lá, uma excelente escola, né, realmente ali eu consegui dar uma guinada muito boa profissionalmente, né, e a gente está falando de entre 99, né, até 2014. Essa foi a minha trajetória. Né, 2015, eu acabei me lançando como um consultor na área de negócios em tecnologia. E aí, em 2016, eu comecei a maturar um projeto, né, próprio, que é justamente de ter uma empresa, né, uma startup na área de tecnologia. E com a bagagem que eu vim do mundo IBM, por exemplo, né, eu tinha mergulhado nessa área de dados, que era uma coisa ainda muito nova naquela época. Né? A gente está falando 2000, naquela época, eu estou falando 2016. Então, naquela época... As coisas são tão rápidas, né? É. Que em 2 anos já acontece coisa pra caramba, Já muda tudo. Né? E aí surgiu a ideia de criar uma empresa na área de ciência de dados. Né? Eu tinha já um bom conhecimento, mas eu não dominava a questão técnica da coisa. Então, eu resolvi convidar o meu sócio atual para vir nessa empreitada comigo de criar, né, a fábrica de negócios. E aí, quando eu pensei no nome fábrica de negócios, era com o intuito justamente de que ela fomentasse novas startups. Então, quando a gente resolveu criar a fábrica de negócios, eu lembro que eu tenho esse arquivo até hoje. Eu, antes de dormir, né, fiz uma coisa errada, mas saudável na época, levei o notebook para a cama. Não é aconselhável. Não é aconselhável, de maneira alguma. A não ser que você vá ter uma grande ideia. Né? E aí eu comecei a escrever. Aí é perdoável. Eu comecei a escrever um projeto que eu chamei de Brave Heart, né? Já em alusão à questão da Escócia. Né? Então, olha, esse aqui vai ser um projeto de muita bravura, realmente. Porque eu vou sair de vez, né, desse mundo. Empreender nesse país louco já é coisa para um guerreiro escocês mesmo. Cara, é coisa para quase um Highlander, né? Um imortal, porque você é colocado à prova a todo tempo. E eu costumo dizer que a fábrica de negócio ela é uma startup filha da crise, porque ela nasceu no auge de uma crise política a nível nacional e no auge, obviamente, de uma crise econômica muito forte, sim, muito forte. Sim. E eu sempre tive em mente que... Ou seja, ela é uma prova viva de que em toda crise tem oportunidade. Né? É isso que eu ia falar exatamente agora. Ou seja, enquanto muitas pessoas começam a chorar, a reclamar da crise, a reclamar de diversas coisas que aconteceram de lá para cá, eu prefiro ficar no time dos que vendem lenço. Então eu sempre tive muito isso comigo, de nunca focar no problema, focar no objetivo. E isso tem me feito acreditar, continuar acreditando e lutar. Porque as quedas foram várias. Elas vão acontecer. Vão acontecer, elas são inevitáveis. Porque a gente está falando da vida real. E na vida real, essas coisas acontecem. Em filme, não é? A gente consegue até criar uma ilusão ou até encontrar uma motivação. Mas é importante que você tenha a noção de que coisas ruins vão acontecer. Uhum. E aí são diversas frases motivacionais que podem nos levar ao... Eu não vou chamar de sucesso, mas eu vou chamar de vencer esses momentos difíceis. Né? Tem uma frase de um filme, né, que eu acompanhava já desde muito tempo, que é a saga de
Rocky, o lutador. Então, desde o começo eu acompanhei essa saga. E em um dos filmes, né, o personagem Rocky Balboa começa com o filho. Isso, o Rocky já tinha deixado de lutar, já estava vendo um restaurante, o filho era sumido, né, a grande companheira dele já tinha morrido. E aí o filho cobrou várias coisas do pai, e o pai, daquele jeitão de Rocky Balboa, ele se expressou para o filho dizendo: olha, filho, você vale na vida não é o quanto você consegue bater, fazendo um trocadilho com o boxe, que era o grande mote dos filmes dele, mas sim o quanto você consegue apanhar e continuar lutando, e levantar, e não desistir. Então, essas frases elas sempre me marcaram muito. E eu converso muito isso com meus filhos também. Porque a vida vai bater. A vida real bate. E ela cobra. E cobra muito. E muitas vezes o preço chega a ser até alto. Mas aí é o teste. Para ver o que é que você realmente quer. Então, se você saber o que você quer, aí você vai sofrer. Mas vai chegar. Vai demorar. Mas vai chegar. Vai chegar. Então, acho que passou muito por isso. Nesse nascimento da fábrica de negócio, foi muito aguerrido. Foi muito difícil. Né? A gente tinha resolvido, né, nesse começo, eu tinha muito em mente que o setor que a gente deveria atender na área de ciência de dados deveria ser o setor público. Porque existia uma carência. Eu já atendia algumas contas, alguns clientes, enquanto eu estava na IBM, e via a carência que tinha nesse segmento. Mas também tinha a ciência de que o ciclo de venda de um segmento desse é muito alto, é muito grande. Não só em relação ao produto, mas a própria questão até de legislação nacional, né? É licitação, não sei o que, é tudo muito engessado, Tudo. É tudo muito lento. Tudo. Tem que envolver muita gente. O que na iniciativa privada você, né? Bora, vamos ali, resolveu, fechou. No mundo público isso pode levar 6 meses ou um ano muito, muito facilmente. Muito facilmente. Né? Eu tenho projetos de 2019 que eu comecei a trabalhar e esse projeto só veio se concretizar agora, em maio. Ou seja, 3 anos. É claro que também são projetos mais vultosos, né? Você não vai levar 2 anos para fechar um negocinho pequeno. São coisas, por isso, né, que a gente sabe que hoje você já está nadando aí numa situação bem mais confortável e merecido por todo o seu esforço. Eu diria que a gente aprende todo dia e luta todo dia. Né? Mas, de fato, o que foi o começo? Né? O começo a gente tinha tudo para desistir, Thiago, porque houve um momento em que, literalmente, eu trabalhei sozinho na empresa. Sim. Todo mundo precisou se ausentar. Uhum. E eu lembro bem, eu pegava uma vassoura, descia, né? Era uma casa de 2 pisos, eu descia, varria tudo e dizia para mim mesmo: um dia eu vou descer essa escada aqui e vai estar cheio de gente lá trabalhando. Era uma coisa que eu dizia para mim mesmo, porque eu precisava acreditar naquilo. E eu acreditei. E hoje a gente desce por essas mesmas escadas e olha e está todo mundo lá trabalhando, produzindo tecnologia. Então, foi muito difícil. Eu acho que todos nós, né? Sim. Quem está nos vendo, nos ouvindo, acho que também cada um tem a sua história. Não existe uma história mais difícil ou uma mais fácil. Existe a sua história. Existe a história que você viveu. Então, foi muito difícil. Foi complexo. Não é? Eu precisei, primeiro, né, me desfazer de bens pessoais que eu tinha, né, conseguido durante 26 anos, né, porque quando eu resolvi empreender, eu estava com 47 anos. Ou seja, já era sênior. E foi quando eu resolvi abrir a minha primeira empresa, com 47 anos. Eu digo, cara, eu acho que eu estou na melhor idade. Eu estou mais experiente, tinha construído uma rota de trabalho muito sólida. Já tem um caminho percorrido, mas também não está velho ainda. Então, não, de maneira alguma. Né? Ainda tem a juventude necessária, mas já tem o conhecimento adquirido. Essa é a melhor hora. E o meu sócio trouxe esse componente jovial para o time. Né? O Maílson Santos. E mais técnico. Né? Mas, muito mais. Maílson Santos ele é mestre na área de ciência de dados. Né? E ele trouxe justamente, primeiro, essa coisa da juventude para o processo. Maílson, na época, tinha 26 anos.
quando eu convidei para fazer parte dessa empreitada. Né? Ele ficou tenso porque ele tinha uma outra jornada e não essa que ele tinha previsto para ele. Eu falei, cara, venha, confia. Fácil não vai ser, mas a gente, né, consegue se segurar, pelo menos por 6 meses. E aí precisou se segurar por 2 anos. Né? Então eu precisei me desfazer de diversos itens pessoais, né? E cada vez que eu me desfazia de um, a família se perguntava se Tem um questionamento, né? aquilo era certo e até onde eu iria. Isso. E eu sempre disse, se é para não terminar, para que começar? Então eu vou até o fim. Né? Então foi bem interessante do ponto de vista pessoal, porque primeiro eu me desapeguei de várias coisas e no primeiro grupo, né, de coisas pessoais que eu me desfiz, a gente conseguiu ficar uns 3 ou 4 meses só. Eu tive que me desfazer de um outro grupo de coisas que eu tinha e eu fiz de coração aberto e acreditando que daria certo. Que daria certo, que daria certo. E aí eu vendi. Vendi o que eu tinha conseguido com 26 anos de trabalho. Vendi tudo. E botei dentro da empresa. Para pagar aluguel, para contratar gente, para investir em notebook e continuar acreditando. Enquanto os projetos não se tornavam realidade. E muita luta, a licitação. Né? Nós conseguimos participar de 9 licitações, né, muito disputada, tendo que depois ter processo administrativo colocado por concorrentes, e a gente provando que tínhamos a habilidade e a capacidade para estar ali. Né? Até o Maílson, ele dizia para mim que a gente tinha criado a Fundação Mac Hamilton, porque a gente fez diversos projetos sem receber nada. Eu bancava tudo. Porque a gente precisava da expertise. A gente precisava, né, daquele início para construir o nosso nome. Não foi simples. Tem a prova social, né? Também. Não foi a simples. Referência. Exatamente. Então, de 2017 para cá, a gente conseguiu, né, se manter vivo durante um processo muito complicado, que foi a questão financeira, nacional e política também. Né, e a gente conseguiu se segurar nesse mercado. Né, 2018 não foi um ano simples. Não foi um ano simples. E a gente começou a buscar novos mercados. Né? Eu sou, por natureza, eu sou inquieto. Né? Sou inquieto demais. Então, assim, minha esposa fala que eu sou hiperativo. Então, eu acho ótimo. Para mim, está me dando um elogio. Então, eu comecei a buscar novos mercados. E comecei a especializar a empresa. A gente começou como uma empresa de serviço, né, na área de ciência de dados. Mas eu via que, para fazer acontecer, a gente precisava se transformar numa empresa de produto e não numa empresa de serviço. Até então era tudo com base na plataforma Pentaho? Tudo com base na plataforma Pentaho, na versão free, na versão Community Edition, né? E depois nós fomos migrando, né, para outras linguagens, para poder construir algo que fosse mais arrojado no mercado. E aí os próprios clientes começaram a demandar. Então, a gente, depois de um período muito, muito complexo no início, começamos a construir soluções robustas, como, por exemplo, uma solução nossa de análise e cruzamento de dados que faz auditoria de folha de pagamento, né, de órgãos públicos. Então, a gente conseguiu auditar 37 mil servidores com cerca de 9 mil verbas de um contra-cheque, né? 9 mil verbas, né, diferentes. Isso foi na Prefeitura do Recife? Isso foi em Recife. Tá? A gente conseguiu fazer essa auditoria que antes era feita por amostragem e o restante saía em 6 meses. A gente passou a fazer a folha inteira do ano inteiro em menos de 45 segundos e já apresentando os possíveis problemas, os indícios de problemas na folha de pagamento para que eles fossem corrigidos. Né? E essa solução, ela nos levou, né, a um prêmio nacional, né, numa excelente aceleradora que fica em São Paulo, chamada Brasil Lab. É uma aceleradora focada em startups que trabalham só com o governo. Perfeito. Que são chamadas hoje de GovTech. E nós acabamos nos especializando e foi um processo foram 3 meses difíceis, de fases eliminatórias, né, um trabalho muito profissional sendo feito pelo pessoal do Brasil Lab. E a gente logrou êxito justamente no desafio de gestão de pessoal com a solução Payroll Audit. Nós fomos o primeiro colocado nesse desafio,
né, e fizemos parte do grupo dos 3 vencedores, né, da turma daquele ano do Brasil Lab. E aí foi um divisor de águas. Por quê? Mas ainda sobre Pois esse não. projeto, tu consegue medir, tipo, quanto foi pego de irregularidade numa folha de um mês, por exemplo? Tu tens Olha, esse número aí para temos. que possa divulgar? Nós temos. Isso varia em torno entre 3 a 5% da folha de pagamento. A gente acaba encontrando de problemas, de erros, porque é humanamente impossível você controlar quem fez hora extra final de semana ou não, que valor diferente, quem mudou de função e continua recebendo alguma gratificação da função anterior, né? Quem não tem mais aquele vínculo. São muitas particularidadezinhas. São muitas... várias. O Tribunal de Contas da União ele tem trilhas de auditoria, não é, numa metodologia que eles chamam de ODP, é o Observatório de Despesas Públicas, e a gente pegou muitas dessas regras e trouxe para o payroll. E aí foi bem legal, porque a gente deu autoridade para a solução. E o laboratório feito na Prefeitura do Recife, né, na época, na parte de controladoria do município, foi o diferencial, né? Porque as portas foram abertas para a gente nesse momento. Veja, você falou aí 3,5%, eu imagino que isso é muita coisa. Mas em valor absoluto, tu lembra quanto é que dá isso? Olha, eu acho que 1% que você melhore numa folha dessa já paga o projeto aí. Já paga. Mas 3,5% já paga bastante. É muita coisa. Porque na época a folha de pagamento era em torno de 150 milhões mês. Na época. Mês. Na época. Né, isso aí eu estou comentando porque são dados públicos. Sim. Hoje no portal da Transparência você tem acesso a dados, né, de folha de pagamento de qualquer ente público. Então na época era mais ou menos por aí. Então era um trabalho muito legal. A gente continua sendo feito. A gente fez um trabalho excelente no governo do estado de Minas Gerais. Lá foram 586 mil servidores com a mesma solução. Então, o impacto ele é interessante. Tanto é que essa solução foi premiada. E aí começaram, né? Como eu te falei, foi um divisor de água nesse momento. Porque a gente começou a ser chamado para reportagem, por exemplo, na revista Exame, que tratou Governo 4.0, né? Tem uma matéria de página inteira nossa. No jornal Valor Econômico, né? Na CBN eu tive 2 vezes. No Diário de Pernambuco, eu participei de uma matéria sobre soluções de análise e cruzamento de dados para combate a fraudes, por exemplo. Então, foi um processo que nos colocou na rota né, de empresas que desenvolviam soluções né, de alto impacto. Então, só uma dúvida técnica aí. Eu estou entendendo que vocês criaram um produto que hoje está pronto e pode ser aplicado em qualquer órgão público, né? Não só prefeitura, mas qualquer órgão público. Mas ele é uma linguagem que vocês criaram e tal, ou usa o Pentaho como uma... Não, a gente desvinculou saiu do mundo Pentaho. Saiu do mundo Pentaho. Isso aí, a gente começou no mundo Pentaho em 2017. Tá. A gente já estava em 2019, a gente já estava usando outras tecnologias. Tá. As soluções são próprias, são registradas né, no INPI, como de propriedade intelectual da Saúde de Negócio, né, e a gente trilhou por outros caminhos. Entendi. Por outros caminhos que nos levaram justamente a construir não só o payroll, mas também nós construímos toda uma plataforma, nós chamamos de Intelecta, que cuida de anomalias no desempenho das empresas de serviços vinculadas às prefeituras, logicamente. Então, a gente tem plataforma de auditoria de instituições financeiras, a gente tem plataforma na área de combate à evasão fiscal, apontando desvio do comportamento de faturamento ou então de arrecadação dos contribuintes de serviço na Prefeitura do Recife. Então, isso criou uma solução muito, muito potente, que hoje está deslanchando aí para outros entes já. Né? Mas aí não paramos por aí, né, Tiago? Então, a gente lutou para se transformar numa empresa de produto e conseguimos. E com isso vieram alguns reconhecimentos importantes né, para a gente, né? Como, por exemplo, além das matérias que eu já citei, né, nós fomos elencadas pelo BID, pelo Banco Interamericano, né, como uma das startups de maior impacto no setor público no Brasil. E isso foi um relatório que saiu em espanhol, porque ele transitou na América Latina inteira, né, e nos deu muito orgulho né, de ter começado bem pequenininho, de ter trilhado um caminho difícil, mas de ter tido essa trajetória
reconhecida, não é, por um ente de peso, como, por exemplo, não é, o BID. E isso ajudou a levar vocês para fora do Brasil já? Ainda não. É um plano? Eu creio que é um plano de futuro, mas não é um plano de curto prazo, nem de médio prazo. Porque o Brasil ele já tem dimensões Mas se, continentais. por exemplo, o governo da Escócia quiser ter esse tipo de serviço, pode ser, né? Pelo meu sorriso aqui, você já viu que a gente abre na hora lá em Edimburgo uma filial para poder apoiar, né? sem dúvida alguma. Tá bom. E a gente trilhou muito forte, Tiago, nesse caminho. Né? A gente, além desse reconhecimento, a gente conseguiu também, né, ser reconhecido pela 100 Open Startups, né, ano passado. Nós ficamos né, no top 10 de GovTechs no Brasil. Ficamos na 6ª posição. Isso também nos deu muito orgulho. Né? Visibilidade. E mais visibilidade ainda. E a gente começou a trabalhar muito focado em soluções de impacto, grande impacto no setor público. Mas soluções que apoiassem na melhoria da gestão, na redução de despesas, como folha de pagamento, e no aumento de arrecadação, como, por exemplo, na parte de análise fiscal, de comportamento fiscal. Partindo disso, a gente começou a evoluir para outros patamares. Né? Começou, então, depois da lei de inovação, a questão de processos de inovação aberta. E nós fomos, depois de um período seletivo muito forte, o grande vencedor no processo de inovação aberta do Ministério Público de Pernambuco. Isso a gente está falando aí de 2019. Né? E foi excelente isso, porque a gente concorreu com grandes empresas, com grandes players, e apresentamos, então, uma das soluções de grande impacto dentro da fábrica de negócio, que é o Sherlock. Sherlock Inteligência Investigativa. Foi o grande vencedor no Ministério Público de Pernambuco. Essa solução, ela apoia sobremaneira a tarefa dos promotores em montagem de toda a peça investigativa e também os órgãos de apoio à investigação, trazendo cruzamentos de dados e trazendo insights, ideias para o processo investigativo como um todo. Essa solução, ela teve tanta visibilidade que recentemente, né, a gente também foi convidado para um processo de inovação aberta no Ministério Público do Rio de Janeiro, né, o qual nós também logramos êxito lá, o que nos deixa conscientes de que a gente está indo justamente no caminho certo. Com reconhecimentos a nível nacional, reconhecimentos a nível também internacional. Né, nesse meio termo, o Itamaraty, falando na parte de internacionalização, né, o Itamaraty nos convidou, através também de processo seletivo, para participar de uma missão na Estônia. Né? A Estônia é tida hoje como... É o governo digital. Governo digital, o maior exemplo é a Estônia. Então, fazer parte de uma missão dessa foi importante. Primeiro, visibilidade. Né? Foram 50 startups selecionadas no Brasil inteiro. Né? A gente tem quase 2 milhões de startups na área de tecnologia. Então, 50 foram selecionadas, a gente fez parte dessa seleção. E foram 15 dias bastante ricos de conteúdo sobre o ecossistema na Estônia, apoio, visibilidade, e tudo. Foi rico. E lá o cidadão entra, tipo, como se fosse uma intranet e faz tudo, né? Tudo que ele precisar. Não, a começar de uma empresa, né? Ele resolve lá. Você abre uma empresa com 2 horas. 2 horas que a empresa está aberta. Igual o Brasil, né? Eu acho que a gente está nesse caminho, Tiago. A gente está melhorando os processos internos para poder justamente proporcionar essa agilidade que nós precisamos no campo empresarial e também no campo pessoal. Né? Você vê que muita coisa foi feita, né, nos últimos 2 anos para digitalizar diversos serviços para o cidadão. Às vezes que existia uma impossibilidade de contato pessoal, então muita coisa foi digitalizada para poder agilizar os processos. Então isso tudo tem sido bem gratificante. Todos os segmentos. Todos os segmentos. Isso aí cresceu muito. E deixa eu tirar uma dúvida. Nesses projetos, principalmente, onde você reduz despesa, quando você pega os erros, fraudes ou vícios, enfim, de folha de pagamento e tal, vocês recebem um valor, um bônus a cada vez que reduz isso, ou é um valor fixo que vocês recebem? Nas modalidades de compra, né, existentes hoje no setor público, né, existe uma orientação de praticamente todos os tribunais de contas dos estados, acompanhando o que pensa o Tribunal de Contas da União, de que deve-se evitar
né, o fato de você vincular um ente privado a uma vantagem financeira, a uma vantagem pública. Então, eu não posso ser sócio, não é, de um ente público, de uma prefeitura, de um estado, porque ele passou a arrecadar mais por uma solução que eu fiz. Né? Então, existe essa orientação. Há casos em que isso é possível. Olha, eu não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento. Mas já falaram que sim, que é possível. Isso seria Mas o justo, não? eu falando do lado de cá, né, eu acho que seria justíssimo. Eu, como empresário, se eu te dei uma solução em que você encontrou um recurso financeiro que você não fazia ideia que ele existia, eu acho que isso é justíssimo. Mas, por outro lado, eu também acho complexo o fato de ter uma empresa privada que é contratada por um período de tempo se associar a um ente público. Então, eu procuro sempre ver os dois lados da questão. Eu acho que foi esse balanço, esse equilíbrio, né, que nos trouxe até aqui. Na fábrica de negócio, todos os clientes são empresas públicas ou tem também privado? Todas são públicas. Hoje todas são A públicas. gente optou, né, por trabalhar fortemente no setor público e recentemente nos especializamos, né, com as soluções Sherlock, né, com as soluções, né, que envolvem o Intelectas e recentemente a premiadíssima solução chamada Angus Gov Data Lake, que foi a solução desenvolvida dentro do governo do Estado de Pernambuco, que integra dados de todas as secretarias, levando em consideração dados sensíveis, aspectos de LGPD, né, a montagem e o acesso à coleção de dados com toda a segurança possível. Essa solução ela foi premiada em Brasília, em maio desse ano. Né? Quem recebeu o prêmio foi o governo do Estado de Pernambuco, através da Agência de Tecnologia de Informação, a ATI, né, eleita pelos outros entes públicos como a solução de maior impacto na área de ciência de dados. Nos deu alegria. E devagarzinho, né, de forma sucinta, mas cadenciada, a gente vai conquistando o nosso espaço no mercado de maneira séria, de maneira extremamente coerente, né, e com o principal reconhecimento, que é o que vem do mercado. E o nosso mercado é o mercado público. Perfeito. E assim, por tudo que você está falando, entendo que vocês estão, enfim, estão conquistando o sucesso, estão batalhado, né, para isso. Mas, você mesmo já disse, enfim, eu também já descobri isso, ser empreendedor no Brasil não é uma tarefa para qualquer um, né? Então, eu queria saber se você lembra, assim, qual foi, sei lá, o dia mais difícil, o dia que você disse, ih, caramba, não sei se o negócio vai andar. Teve, assim, algum dia que você... Alguma pancada que doeu um pouquinho mais? Teve, claro. Por que eu gosto de perguntar isso? Vou te explicar. Você já ouviu um movimento chamado Fuck Up Night? Não, mas eu imagino que ele seja. É bem interessante, porque assim, geralmente você vê pessoas irem dar palestras falando sobre sucesso. Só que, na verdade, a gente sabe que a gente aprende no fracasso. Vida real. Então, existe esse movimento pelo mundo da Fuck Up Night. As pessoas vão para falar dos fracassos que tiveram e o que aprenderam com eles. Então, essa é a pegada. Por isso que eu te pergunto, qual foi o teu momento mais negro, assim, mais pesado, aquele que você tá sozinho, talvez no chuveiro, pensando assim, caramba, e agora? Já houve momentos assim, né? Eu poderia passar boa parte do tempo aqui falando deles, porque eu acho que foi nesses momentos, como bem dito por você, que a gente cresceu. Que cresce. Eu chamo isso de momentos de ruptura. É aquele momento em que você, cara, eu preciso ir, e não sabe como ir. E é ali que a maioria volta. Porque se você não sabe, você acaba voltando. Né? A insegurança do escuro. É andar no escuro. É complexo, é muito complexo. E aí, provavelmente, né, eu acho que a necessidade ela é a mãe de todas as atitudes. Isso, é. Né? E, como eu já disse, a gente não começou a ficar no meio do caminho. Mas sim, eu já tive dúvidas, várias, não é? Porque o setor público ele é um setor complexo, muito complexo. Sim. Né? As compras são feitas por concorrências públicas, existem diversas regras. E tem um outro ponto que torna complexa a operação, que é a questão do recebimento. No meio privado eu consigo faturar e dizer, cara, isso aqui vence dia 30. Você tem instrumentos para cobrar. Se você não me pagar, já tem os juros, já nesse mesmo boleto, nem me procura, só paga os juros. Isso. E no setor público realmente não é assim. Você precisa ter resiliência
e você precisa ter lastro, financeiramente falando, para poder suportar os momentos de escassez. Então, e tem um detalhe interessante, né? Porque você, no meu caso, eu trabalho só com o público. Então, eu faturo, eu tenho o prazo certinho para pagar o meu imposto, Sim. que muitas vezes o próprio cliente não pagou. O Então, cliente não te paga, mas me né? cobra. E cobra certidão. Para você entrar na licitação, você tem que Isso. mostrar certidão dizendo que você está com seus impostos pagos em dia. Pagos em dias. Então, Mas ele não vai te pagar para que você possa pagar os impostos. Isso aí é importante saber, porque Quem quiser entrar é no uma jogo tem que dificuldade. saber que é assim. Isso faz parte do jogo, certo? Você precisa ter o lastro, precisa ter resiliência, não é, para poder você suportar esses momentos. São sazonais, não é? Mas eles acontecem e são momentos difíceis. Mas isso não deveria acontecer, né? Vamos falar, Não isso aí não deveria. deveria. Não Tem deveria. outras dificuldades que faz parte do jogo, mas isso aí eu acho um pouquinho cruel demais. Chega a ser cruel, acho que a palavra é essa mesmo. Não é? Porque a gente investe. Veja, a gente você não paga os oferece servidores. ao fornecedor as condições para ele poder pagar os impostos em dia, mas você cobra que ele pague. Como é isso? É o jogo. O jogo é esse. Né? Aí não foi sempre assim. Né? Não foi sempre assim. Aí vem toda uma engenharia aí. Toda uma engenharia que você tem que fazer, tem que estar muito atento a isso, porque existe Aí dinheiro tem que ter caro e dinheiro controle. barato. Isso, exatamente. Então, eu acho que uma das grandes lições nesse período foi a de que a gente precisa controlar custo. Então, controlar custo. A gente geralmente só faz contratações vinculadas a projetos que estão por chegar certos, assinados. Sim. Então, não dá para estocar pessoas, porque fica caro. É. Então, a gestão dos projetos, a gestão da entrada e saída das pessoas da empresa, ela é um grande diferencial. Se você dominar isso aí, não é, eu acho que você consegue ir um pouco mais longe. Porque, na verdade, Tiago, empreender no Brasil, empreender no setor público, não depende só de você. Você é uma grande parcela, mas depende de conjuntura política, conjuntura econômica. Tá? Depende, por exemplo, como esse período, né, que nós passamos há pouco, né, em que você tinha se estabeleceu muito o trabalho em casa. Sim. E esse trabalho em casa, muitos entenderam como funcionava e outros não. Então, a troca de colaboradores foi muito alta nesse período, porque a gente nem imaginava, eles estavam em casa trabalhando, né, para a gente, mas está fazendo entrevista para outras empresas e buscando outros trabalhos. Então, foi um período muito difícil. É que, na verdade, aí é uma dificuldade para todas as empresas de tecnologia, porque esses profissionais são cada vez mais assediados, né? Exatamente porque o fator geográfico perdeu a força. Então, o cara em casa, ele pode estar prestando serviço para Porto Alegre, ou para a África, ou para qualquer lugar. Fora, exatamente. Então, não interessa. Não tem mais fronteiras. Não tem. Então, como essa geografia sumiu, aí a concorrência... Ou seja, ele hoje participa de processo seletivo em qualquer lugar, a qualquer hora. E não tem como você controlar isso. Não. Né? Nem como controlar, nem como, obviamente, evitar. Não tem. Não tem. Você, enfim, tem coisas que você pode fazer para tentar seduzir ele e ele querer ficar. Não querer ficar tão aberto a outras coisas, né? Mas sempre vai aparecer alguém com alguma coisa mais colorida. Sempre. E faz parte do jogo também. Faz parte. Isso aí. O que você tem que fazer são os backups. Eu imagino que no teu caso, talvez nem tenha um turnover tão alto quanto em outras empresas. Penso eu, ou estou bem errado? Não, tem sim. Tem sim. Tem um turnover alto? Tem sim. E o que a gente tem feito lá é justamente criar o backup. Backup de pessoas. Não chega a ser bem uma cópia, geneticamente falando, mas a gente sempre procura colocar, né, 2 em cada função de projeto. Porque aí, se um sair, o outro consegue dar continuidade, porque o foco está sempre em atender a expectativa e o combinado com o cliente. Perfeito. O cliente combinou, que previu de fazer as entregas. Eu gosto muito de entregue. cumprir isso, porque a gente vem com essa marca desde o início. Eu não tenho no meu histórico, né, atrasos em projetos, ou o pior, a não entrega de projetos. Eu não tenho. A gente tem desenvolvido projetos grandes. Só para dar uma ideia, a gente hoje acumula quase 80 mil horas em projetos de analytics. Muita coisa. Então a gente tem feito muita coisa nesses últimos 6 anos. Isso é acumulado desses 6 anos. Então a equipe tem uma expertise muito boa e a gente tem conseguido ali manter esse DNA. Né?
passar por essas fases de turnovers que são inevitáveis. Inevitáveis. E hoje, os teus clientes estão mais localizados aqui na região de Pernambuco, Nordeste, ou é Brasil todo? Como é que se dá essa? A gente tem clientes em Minas, tem clientes no Rio de Janeiro, a gente tem clientes aí também no Norte, né, lá no Amapá, por exemplo. Né, temos clientes, aqui em Pernambuco é a maior base. Uma coisa que a gente fez desde o começo foi fazer um bom dever de casa. Então, a gente, antes de tentar conquistar o mundo, Dominar o quintal. tem que conquistar dentro de casa, cara. Dentro de casa. O seu território, você tem que tê-lo na mão. Né? No que depender de você. Né? Tem que tê-lo na mão. É interessante. Talvez, enfim, não sei se é pelo fato de ser mundo público, mas principalmente empresas de TI, com quem a gente tem conversado, inclusive Patrick esteve aqui, Sim, você conhece grande bem. amigo. Por exemplo, no caso dele, a maior parte dos clientes estão em São Paulo já, desde o início. Então, por isso mesmo, a geografia, tanto ela perde o poder para os funcionários, mas para os clientes também. Também. Né? Para privado, acho que isso é talvez mais real, porque, enfim, é um site, é um Instagram, o cara vê por ali, vai atrás, quero, compra, é mais rápido, não é mais fácil. No mundo público, esse trabalho é mais pesado, né? É toda essa outra coisa. Eu queria só voltar um pouquinho agora para a tua experiência antes da fábrica de negócio. Queria saber o seguinte. Você explicou aí, né? Você passou por Procenge, que é uma grande empresa aqui do nosso estado. Tem muito carinho por ela. Que atua nacionalmente, mas ela é uma força, vamos chamar local. Passou por TOTOS, que é a número 1 do Brasil, uma das maiores do mundo também, mas é a número 1 do Brasil. E passou por IBM, que é gigantaura, né? Mundo. Qual a diferença de trabalhar numa multinacional gigantesca, de trabalhar numa empresa local, de trabalhar na maior do Brasil? É a mesma coisa? Cultura muda? O que é que tu fala dessa experiência que eu imagino um pouco mais complexa, que não seja tudo igualzinho e tal? Como é que você coloca? São experiências diferentes. São experiências distintas. Mas as três, né, são desafiadoras. Porque elas aconteceram em momentos, justamente, digamos assim, escalonados. Então, os desafios eles foram chegando, né, de acordo com o porte da empresa que eu participava. Né? Ou seja, a cultura é diferente. A gente está falando aí, em primeiro lugar, né, de uma empresa norte-americana, né, com mais de 100 anos. Então, a questão cultural, a questão de processos, a questão, né, de desafios, né, e também a questão de benefícios. Né, essas são completamente diferentes. Então, foram 3 escolas diferentes que eu tive aonde passar. Né, na Procenge, por exemplo, era uma empresa na época de quase 50 anos, né, vamos dizer assim, e os donos à frente, né, conduzindo ali a orquestra, né, fazendo tocar cada instrumento no tom certo para que a orquestra, a filarmônica, a Procenge, continuasse viva por décadas a mais. Né? Então, eu tive grandes desafios lá, principalmente porque eu tive que atuar nacionalmente. Né? A gente, quando chegou, precisou montar todo um processo, né, na área de atuação e aí privada. Brigando com gente bem maior. Bem maior. E se sobressaindo. A gente conseguia, né, crescer na questão de clientes e crescer também na questão de licenças, de faturamento, ano após ano. Então, foi bem interessante. Até porque a Procenge atuava na época, né, em nichos bem específicos, o que nos dava uma certa especialidade naquele segmento. Então, isso aí era importantíssimo. Né? No mundo TOTOS, né, aí a gente começou também a interagir com diversas cabeças diferentes. Tinham gestores praticamente em cada estado brasileiro. Né, e nas reuniões eram de crescimento. Né? A TOTOS sempre foi muito agressiva no mercado. Né, cresceu muito, cresceu rapidamente. Né, justamente pelo fato dela ter método, né, ela ter bons produtos e ter agressividade. Comercial, né? Muito agressiva comercialmente. Eu aprendi muito. Né? É literalmente uma escola de águias. A TOTOS é uma escola de águias. Essa é a visão que eu fiquei. Eu tive 2 passagens por eles, né? E nas 2 eu fui muito feliz. Em todas as 2 passagens. Na última,
eu só deixei a operação porque recebi um convite para ir para a IBM. E eu já era muito fã da IBM, né? E queria muito conhecer como é que era aquele mundo. E eles, obviamente, superou as minhas expectativas. A IBM foi... Né, a gente tinha muito treinamento, então tinha treinamentos que era fora do país, ou então os profissionais dos Estados Unidos vinham para cá, para o Brasil, para formar os times aqui. Eles tinham treinamentos aqui que eram bem agressivos, treinamentos, mas em compensação nos davam uma bagagem fora do comum. Então, a IBM, ela literalmente ela coroou a minha participação, né, como colaborador das empresas e fechou com chave de ouro. Ou seja, foi a faculdade, né? Concluiu aí e ficou pronto Não, aí foi o doutorado, né? Não, eu digo passar nessas três esferas, vou chamar Sem dúvida, assim. sem dúvida. É uma estadual, uma nacional, uma mega multinacional. Aí ele deixou pronto para criar a sua. Tendo conhecido todos os tipos de empresas. Deixou assim, pronto. Na área de TI. Deixou pronto, foi, né, foi uma força grande. Né? Até porque eu também já estava muito no atendimento de clientes de grande porte na área pública, né? E isso nos deixou com bons conhecimentos, bons relacionamentos, né? O que facilitou eu retornar e apresentar um projeto novo, que era o projeto da Fábrica de Negócios, e brigar por espaços até então ocupados por grandes players nacionais, até internacionais, e a gente começou a brigar nesse mercado aí, e continuamos brigando até hoje, estamos na luta. Bacana. Hamilton, esse podcast tem uma atuação junto a algumas ONGs, algumas ações sociais, né? Então, assim, eu queria dar só um recadinho rápido aqui agora, chamar a atenção para o projeto Vincular, criado pela comunidade dos Viventes, né? Eles fazem um trabalho muito importante, muito bonito, principalmente com essas chuvas que nós tivemos agora no Recife, deixou muita gente desabrigada, e aí a gente está precisando aí de uma força nas doações. Então, os dados bancários estão aqui, Pix, dados bancários, e aí eu queria agradecer muito quem estiver acompanhando e puder contribuir um pouquinho aí com o projeto Vincular. Vai ser uma ajuda muito importante, muito bem-vinda, para que eles possam ajudar cada vez mais pessoas, tá bom? Então, Pix aqui na tela, por favor, quem puder, vamos contribuir aí um pouquinho para dar essa força aí que nunca foi tão importante, tá bom? A Fábrica de Negócio, inclusive, vai dar, né? Então, sem dúvidas alguma. Certo, pessoal? Isso é importante. Hamilton, mudando um pouquinho aqui de pato para ganso, como se falava lá em Ribeirão Preto. Excelente. Vamos lá. Futebol continua sendo uma grande paixão? Diminuiu. Sério? Não é mais uma grande paixão. Por que diminuiu? Diminuiu para mim também. Diminuiu. Eu fiquei curioso. Por diminuiu que porque eu acho que o futebol, né, ele tem uma magia. Principalmente aqui no Brasil. Né? O futebol tem uma magia. Quando a gente vai começando, quando a gente vai começando a entender que aquela magia, né, não era tão forte assim, ou seja, a gente começa a entender os bastidores, né, do futebol e começa a entender que, na verdade, um time de futebol ele é mais uma empresa do que um time de futebol, ou seja, ele tem interesses, né, em chegada de jogadores. Ou seja, é muito mais interesse do que paixão. Eu acho que hoje sim. É muito difícil falar assim. Eu vou falar o meu sentimento. Certo. Não é isso? Porque cada um tem o seu sentimento. Sim. Respeito bastante os que pensam diferente, mas o futebol, para mim, ele desencantou. Foi mesmo. Desencantou. Né? Eu acho que um dos pontos mais altos, né? Acendeu uma lanterna, que foi a final da França. Né? Eu era um apaixonado pela seleção brasileira, por exemplo, e vibrava com os jogos, e camisa, bandeira. Meu carro sempre tinha um bandeirão, né, do Brasil, né, pela Copa do Mundo. E aquela final da França, até hoje ninguém explicou o que aconteceu naquela final. Então ali... Tem muito boato, né? Boato. A gente não consegue trabalhar com eles, né? Não. Então a gente... Somos homens de dados. Exatamente. Né? Então a gente... Eu me desencantei um pouco. Inclusive, só levando para dados de novo, tem uma frase muito bacana que diz: em Deus eu acredito, né? Os outros me tragam dados. Né? Edward Jennings, se eu não me engano. In God we trust. All others must bring data. Então, depois da Copa da França, aí veio a Copa do Brasil. Não na sequência. Não, mas peraí, calma. Peraí. Quer dizer que você acha que ali na França teve alguma coisa estranha, foi? Não, estranho assim, eu só não sei o que foi. Mas assim, que foi estranho, foi bastante estranho. Não é problema. Ou o Zidane ganhou.
Foi estranho. Eu não tiro Tá de certo. jeito nenhum o mérito da França, mas Porque eu tinha acho o grande Zidane claro, ali. não só ele, né? Não, não só Seleção ele, mas é completa, porque né? ele foi um cara que, pra época da gente, assim, ele foi um dos melhores, né? Foi um dos caras que. Então foi diferente. Eu diria que foi diferente. Aquela final foi diferente. Tá. Né? A falta de empenho, não é? Acho que não era o Brasil que estava em campo naquele dia. Não era o Brasil. Não era o Brasil de sempre. Né? E aí veio a fatídica Copa, né, aqui do Brasil, e onde se repetiu o fenômeno que até então eu só tinha lido em alguns livros e visto na televisão, que era o chamado Maracanaço. Eita. Né? Então, acho que o Maracanaço acabou se repetindo de uma forma um pouco mais drástica. Mais elástica. Um pouco mais. Um pouco mais. E em casa, com a seleção forte como era, e aquele 7-1 ele foi, para mim, foi determinante, né, na questão de que eu vi que eu tinha muito mais coisas para me Pra se apaixonar, preocupar. do que o futebol então apresentado pela seleção canarinha, né? Diferença no mundo. E aqueles atores que estão com a vida bem resolvida, né? Se foi 7-1 ou se foi 10 ou 1 e tal, pra eles não muda tanto, na verdade. Concorda? Concordo. Eu acho que não muda muito, não. Mas também está no campo do achismo, né? Sim. Mas não acho que muda muito, não, para eles, não. Não é? Eu acho que antes, vai, 70, 80, tinha um lance muito mais de entrega, de se envolver, de, pô, no outro dia eu vou na padaria, como é que eu vou encarar o pessoal? Hoje em dia eles moram na Europa, eles não vão mais na padaria aqui, né? E aí não tem esse contato, é muito distante, né? Tanto que é isso, eu acho que a população é cada vez mais distante da seleção, né? Acho que o futebol ele se profissionalizou muito em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E muitas das vezes, cada jogador é uma empresa. Eu Cada acho um é uma isso, eu acho que empresa. hoje em dia o futebol é muito bom para os jogadores e para os empresários. Eles ganham dinheiro pra caramba. E acho que no Brasil, principalmente, a qualidade caiu muito do jogo em si, né? Se você parar pra ver um jogo, caiu pra caramba. Se você for olhar pros anos 90, 80, não vou nem falar de 70, né? Mas ver um jogo hoje, pô, às vezes você vê um jogo inteiro e não tem um lance bom, né? Então essa coisa vem mudando pra caramba. Olhando um pouquinho pro nosso umbiguinho pernambucano, quem foi o melhor jogador que você já viu jogar pelo Sport Clube do Recife? E pelo Náutico e pelo Santa, pode dizer na ordem. Eu De acho. qualquer ano, qual foi o que pô, esse foi o melhor cara que eu vi? Quando eu acompanhava, isso há muito tempo, né? Mas eu cheguei a ver, né, o Baiano. O Baiano jogou muito, né? Naquela época era um cara muito tranquilo, dominava muito a bola, né? E ele realmente ele marcou para mim, né? Mesmo não sendo torcedor Sim, dos não. clubes, mas marcou Exato. muito para mim o fato de ter um cara feito Baiano jogando bola lá do outro lado. Né? No meu clube de coração, que é o Santa Cruz, né? Marcou muito para mim naquela época, foi ver o Nunes, cabelo de Goleador. fogo, né? Chegou a Flamengo, né? Flamengo, campeão mundial, né? Chegou a seleção brasileira também. Né? Então, marcou muito para mim, né? O Nunes naquela época. Né? Eu sei que são comentários de grande saudosismo, né? Mas a época isso Veja que marcou todos esses caras bastante. que você tá falando, a gente tá falando aí de décadas pra trás, né? Muitas. Não tá nada recente, não. Não, acho que recente é como a gente tinha comentado. Antes tinha muito aquela coisa de escolinha de base. Então os caras começavam lá na escolinha e iam sendo trabalhados para poder serem promovidos. A identificação com o clube, né? Total. Hoje em dia o cara sai muito cedo, muito rápido. Não tem uma raiz ali, né? Não. Então acaba que nem fixa. E no Náutico, e no Náutico? Acho que o Baiano também jogou no Náutico, Jogou né? também, Acho que né? também jogou no Náutico, o Baiano. Acho que manteve a mesma qualidade, né? Sem dúvida. Acho que esses marcaram para mim. Lógico, a gente tem Rivaldo, que passou pelo Santa Cruz, Não mas conta. a gente não No Santa consegue. não conta, não. A gente não consegue É referenciar. craque. É um super craque, Isso. mas não no Santa. Não no Santa. No Santa, não. Não consegue referenciar naquela época, mas são esses que me fazem lembrar alguma coisa do futebol. Muito bem. E me diga uma coisa, o que é que tem na Escócia?
Que capítulo é esse da sua vida? Eu acho que O que é que tem ali no ar da Escócia? Eu acho que quando eu descobri, talvez perca a graça. Mas eu até hoje eu não consigo explicar. É uma paixão muito forte. Né? Eu administro 2 startups. Né? Uma delas, o nome é Fábrica de Negócios, mas a razão é Glencoe, que é um dos vales mais bonitos que tem na Escócia. E a segunda startup é a Skytech, né, que Skye é o nome de uma ilha extremamente mística que tem na Escócia. Ou seja, tudo acaba se remetendo para a Escócia de uma forma ou de outra. Né? Não encontrei ainda o porquê. Eu acho que essa paixão que eu tenho pela Escócia, eu acho que é algo assim que é difícil de explicar. Você apenas sente. Então, como você bem sabe, os meus filhos, eles são os McHamiltons, que quer dizer os filhos de Hamilton. Né? Isso está no nome deles, de cada um. A gente acabou criando, né, um clã fora da Escócia. Clã é a denominação que o escocês dá para uma família, né, que mantém ali o mesmo nome raiz. Né? No nosso caso é o clã McHamilton. Então eu tenho o Gabriel McHamilton e tenho também o Nicholas McHamilton, né, que nos ajudam, né, a manter viva essa paixão. Obviamente, toda essa paixão ela só perdurou por causa de uma paixão ainda maior, que é a minha milady, né, a Renata, né, que já me acompanha aí há 35 anos nessa jornada, né, e acompanhou de tudo que eu falei aqui, obviamente ela participou da trajetória participou toda. E foi peça importante, né? Principalmente no ombro amigo, nas horas mais pesadas. Difíceis. Né? Era um ombro que me ajudava muito, me ajuda bastante. Então, essa maluquice da Escócia ela também não ficou de fora. Né? A gente a chama carinhosamente de Milady, né? Porque ela é a grande senhora, né, desse clã. Acho que ela é uma parte importantíssima. E os garotos, que não são mais garotos, um já está com 23, o outro está com 18, né? Já não são mais garotos, mas eles também embarcaram nessa loucura que é a Escócia. Compraram, né, a ideia. Compraram a ideia. Né? Eu me apaixonei muito pelo país desde muito, muito cedo, mas não tinha informação, nem tinha acesso. Né? Isso só veio acontecer em 2004, né, quando eu já tinha ali 35 anos. Foi quando eu, de fato, consegui ir para a Escócia e entender o que era que me remetia tanto àquele país. Eu entendi? Não. Ainda não entendi. E acho que é o que me faz querer sempre voltar lá, porque sempre tem algo novo para você descobrir naquele país. Em 2015, eu tive a honra, junto com a nossa Milady, de fazer uma trilha de quase 170 quilômetros. Que foi a pé. A West Highland Way. Caramba. Recomendo demais. Quem puder, procure informações sobre o West Highland Way, faça a trilha, porque ela é algo incrível. Incrível. Agora eu quero detalhes. Foram... O que é? Qual foi o aprendizado nessa trilha? Muito. Primeiro, limite. É tipo aquela de Santiago de Compostela, não sei o quê. Sim, nessa linha, não? Nessa linha, místico, nessa linha, só que acho que tem um nível de dificuldade muito maior, porque ela ocorre quase toda nas Highlands e, literalmente traduzindo, sobe, desce, são sobe, terras desce. altas, né? Então o sobe e desce é muito grande. Ladeira de Olinda. Eu me lembro, é bem parecido, porque eu me lembro de uma montanha que eu desci que nós levamos 4 horas descendo. Então, 4 horas descendo, o joelho tem que estar em dias. Caramba. Porque é você controlar o peso da mochila e o seu peso descendo numa região bem cheia de pedras, o que não dava muita força, né, ao pisar. Mas foi uma experiência incrível. Valia muito a pena quando a gente concluía um dia. Foram 7 dias de caminhada. Em um deles a gente andou... Eu não sabia que Dona Renata aguentava essa aventura. É o que eu te falo. Física. É o que eu te falo. Essa mulher é um anjo. Porque ela abraçou todas as loucuras que eu inventei nesses 35 anos. Posso garantir, não foram poucas. Não foram poucas. Então, minha morena, meu amor, eu só tenho a te agradecer por essas quase 4 décadas aí de convivência.
Um beijo grande no seu coração. Lucas, primeira declaração de amor aqui no nosso podcast. Hoje é sexta-feira. O negócio tá bom hoje. Tá excelente. Renata, um abraço aí, viu? E parabéns pela aventura. Muito boa. Mas essa trilha tem site falando dela? Tem dá sim. para pegar informação fácil Muitas sobre informações, ela? inclusive com quantos dias você quer fazer, onde ficar, onde se hospedar. E a gente tem que fazer isso com um ano de antecedência. Por quê? Boa parte dos locais que a gente vai são vilas isoladas. Entendi. Então só tem um local para ficar. Entendi. Então você tem que fazer com muita antecedência a reserva. Senão não vai ter onde dormir. Não. E são locais fantásticos. Eu fiquei num hotel, numa pousada, né? De 1730. Então, muita história tinha naquele lugar. Né? Alegria porque, basicamente, todos os caminhantes do mesmo fluxo acabavam à noite se encontrando nos pubs, né, como são chamados os bares escoceses. E aí é uísque ou toma cerveja também? Escura? Muito uísque. Agora, realmente, a cerveja, ela domina. Domina. A cerveja domina. Né? Nos copos bastante graciosos, né, chamados de pint. Eu acho que são mais ou menos 650 ml em cada copo. Então, são graciosos. Mas eu ficava no meu uísque. Eu jamais a linha, né? mantia a linha, mantia a tradição e para mim era histórico. E Dona Renata, no uísque ou na cerveja? Na cerveja. Cervejinha. Na cerveja. Dona Renata, ela acompanha em quase tudo, não em tudo. Né? Afinal de contas, no outro dia, alguém tem que estar em condições de continuar a caminhada. E a comida na Escócia? Qual é a comida típica? Acho que quando a gente muda, né, muda de país, muda de cultura e tudo, consequentemente, a comida muda bastante. Mas tem um fato curioso, né? Até que nos remete à nossa região Nordeste, aqui ao nosso Recife querido. Né? Um dos principais pratos da Escócia, eu diria que um dos mais conhecidos, ele se chama haggis. E o haggis, ele na verdade, são vísceras, né? Que são envoltas ali É uma buchada. Num tecido costurado e levado para cozer. Então é exatamente igual à buchada que nós temos aqui. Foi algo que me deixou assim impressionado, porque existe sim uma correlação, embora que os sabores dos dois são diferentes. Mas os ingredientes e o formato é exatamente igual. Então é tão famoso esse prato na Escócia que existe o dia do ano em que você tem que comer o haggis, porque é o dia que se remete ao prato nacional, digamos assim. Né? E tudo na Escócia é muito patriota, eles são muito ligados, não com o Reino Unido, eles são muito ligados com a história deles mesmos, com a história da Escócia. Então isso aí é interessante. É um país interessantíssimo, o povo é muito alegre, eu diria que o povo escocês é fantástico. Eles são extremamente amigáveis, muito amigáveis, né? E se parecem muito com os brasileiros, eles são brincalhões. E a língua, porque falam inglês, óbvio, mas tem também o gaélico escocês, né? Tem uns idiomas ali, até a escrita muda. Muda. A língua, ela é interessante, porque o inglês é o idioma oficial. Sim. Então, todos falam inglês. Mas o inglês que eles falam é diferente. Diferente, né? Bem diferente. Então, você tem essa dificuldade, né, no início, nas tratativas. Por quê? Porque eles usam muitas expressões, que são expressões muito, muito peculiares. Né? É como o nosso oxente. Uhum. Se você for tratar o nosso oxente, por exemplo, no sul do Brasil, é diferente. Se alguém estiver estudando português, que não seja do Brasil, e vier para o Nordeste, a gente usar o oxente, ele não vai entender. Então, acho que é uma correlação interessante com o que se passa, por exemplo, na Escócia. Mas eles têm o idioma gaélico, que é o idioma original da Escócia. Eles têm muito forte ainda. Muitas placas de sinalização, nomes de cidades, você encontra no inglês e encontra também no gaélico. Você tem programas de televisão em gaélico. Tem rádios com músicas em gaélico, ou seja, estimulando ainda muito o uso. E tu já arranha alguma coisa em gaélico ou não dá para tanto assim? Não dá para muito assim não. Gaélico é difícil. A gente arranha, né? Tem um brinde muito famoso, né, nas terras altas, nas Highlands, que é pronunciado Slandiva. Então, quando você vai
fazer o tilintar dos copos, né, de uísque principalmente. Você fala num tom de voz forte, Slandiva, que você está desejando saúde e vida longa para aquela pessoa com quem você está brindando. Então, e a forma de escrever Slandiva nada tem a ver com a pronúncia Slandiva, né? Não queira nem saber. Então, tem uma escrita que eu não sei se é em gaélico, mas que é na Escócia, que é exatamente o Lago Ness, Loch Ness, e não Lake Ness, né? Na Escócia tem muitas denominações. Que eu imagino que você deve ter conhecido também. Bastante. Viu o monstro? Eu tenho certeza que uma sombra que eu vi passar no lago, quando eu estava fazendo um cruzeiro lá, era ele. Era ele. Era ele. Mas tinha tomado quantas doses já? Acho que uns 5. Só? Só. Então mas não era ele. Não. Eu tinha certeza que era ele. Tá? Então, mas lá é muito bonito, né, o lago? Muito bonito. Muito bonito. Vale a visita. Vale a visita, né? Lá se chama de Loch, né? Ele tem uma pronúncia que arranha na garganta, não é o L-O-C-H, que quer dizer lago. Então, os lagos são chamados de lochs. As montanhas são chamadas de Ben. Tem uma montanha belíssima, que durante a West Highland Way a gente teve a chance de passar por ela, que é a Ben Nevis, que é o pico mais alto de todo o Reino Unido. Fica na Escócia. É belíssimo. Né? Os vales são chamados de Glen, como, por exemplo, eu citei agora há pouco, o Glencoe, né? O Vale Coe, né? O whisky Glenfiddich, né? Que justamente fica no vale, não é, do Grande Cervo, que quer dizer Fiddich, né? Traduzindo aí do gaélico. Então, tem muitas palavras que são peculiares, né? E que estão no dia a dia deles, e que não estão no dia a dia de diversos outros integrantes do mundo, digamos assim. Muito bom. Hamilton, a gente sabe que Escócia remete aí a whisky, né? E você é um apreciador. Então eu queria saber aí qual é o top 5, ou qual é o teu whisky favorito. O que é que você coloca aí? Inclusive Recife é uma das cidades que mais toma, eu não sei se é whisky ou aquela marca específica, né? O Red Label, o Johnny Walker. Per capita, não é isso? Não é isso? Não tem um indicador desse que Recife se destaca, né? Olha, Tiago, esse é um tema que, sem dúvida alguma, a gente passaria aqui horas, um podcast inteiro só para isso. Horas falando sobre isso. E se você me convidar, eu virei e farei isso também. Vamos fazer. Mas assim, o uísque, eu costumo dizer para quem me pergunta, né, eu tenho um perfilzinho no Facebook que fala muito sobre o uísque. É um perfil chamado de A Confraria do Uísque. E lá a gente publica algumas coisas sobre o uísque também. Né? No próprio site do Clã McHamilton, né? que é o meu clã, minha família, é o clãmchamilton.com.br. Eu tenho lá alguns links de textos que eu já escrevi sobre o uísque, sobre alguns tipos de uísque. Acho legal. Bem, para responder essa pergunta, eu vou responder essa pergunta de duas maneiras. Primeiro, o uísque ideal é aquele que melhor apetece o seu paladar. Então, não tem uma marca, não tem um rótulo que não, esse aqui é o melhor. E muito menos o preço. Preço nunca mediu qualidade de uísque, em lugar nenhum no mundo. Então, na verdade, o uísque ele tem muito a ver com o que você se sente bem. Eu me sinto muito bem na categoria de uísque chamada de single malt. Então, você tem a categoria de uísque que são chamados de blended. Né? Eles são, como o nome transliterado, quer dizer a mistura. Então, o uísque é uma fórmula química. Então, você escolhe que sabor você quer sentir no uísque. É floral, tantos por cento de uísque de uma região chamada Lowlands. Não, eu quero algo mais forte, tantos por cento de uísque da região das Highlands. Não, eu quero algo mais agressivo ainda. Vamos buscar o uísque das ilhas, né, cujo malte é salgado. E por aí vai. Então, o uísque é uma fórmula química. Daí surgem os blenders, né? Como, por exemplo, o Red Label, né? o próprio Chivas, né? E N outros. Na categoria dos single malts, que é essa que eu me identifico muito, que são uísques que eu tenho a certeza de que eu vou estar tomando exatamente aquilo que foi pensado, né? Pelo Master Blender, que é o chefão da destilaria, responsável, né, por escolher os maltes, por escolher os barris. Tudo isso impacta no sabor do uísque. E tem um uísque que me agrada muito, muito mesmo,
Mas se eu pudesse listar aqui alguns, eu falaria do Laphroaig, da destilaria Laphroaig. Quando o tema é single malt, o nome do whisky é o nome da destilaria. Quando o tema é blended, por exemplo, como Johnnie Walker, a destilaria não é Johnnie Walker, a destilaria é Kilmarnock. Então tem diversas modificações. Mas no single malt, o nome dele é o nome da destilaria. E o Laphroaig, ele me apetece bastante. Por quê? Porque ele é um whisky chamado de turfado. O que é um whisky turfado, né? A turfa é o solo escocês, né, que é retirado em blocos e colocado para justamente defumar o malte. Cara. Então, o local de onde vem aquela turfa, ele impacta no sabor do whisky diretamente. E o Laphroaig é de uma região das ilhas, na Escócia, né, que tem outras destilarias nessas ilhas também, que são muito conhecidas por produzirem whiskies de altíssima qualidade. E o Laphroaig, ele não fica atrás. Não é um whisky caro, a gente não está falando aqui de algo que seja inacessível, tá? Mas a gente está falando aqui, Aqui no Recife a gente encontra ele? Encontra, sim. Você encontra aqui no Recife, tá? Num local chamado Casa dos Frios. Sério? E num local chamado DLP. Sim, ali na Abidia. Você vai encontrar esse whisky, ele é um espetáculo. É impossível você... ele é tampa de rolha, tá? Você tirar a tampa e quem tiver a pelo menos 2 metros de você não sentir que você abriu um Laphroaig. Ou pelo menos você abriu um whisky. Pode não saber qual é, mas vai sentir o aroma do whisky. Então isso é muito característico. É um whisky que demora, por exemplo, no copo, depois que você termina a sua dose, ele demora ali meia hora, 40 minutos, ainda no copo. Caramba. Então é algo para você apreciar. E eu gosto muito de apreciar o whisky. Então nessa mesma linha, a gente tem o Glenmorangie, também se encontra aqui. Tá? É um whisky mais suave. O Laphroaig, ele é mais agressivo, ele é mais encorpado, se assim eu pudesse chamar esse tipo de whisky. Certo? Você vai encontrar o Glenmorangie na mesma linha. E o Talisker. O Talisker, ele é também para quem gosta de single malt, o Talisker, ele é um best-seller. É muito legal. Principalmente uma distribuição que saiu recentemente, chamada de Dark Storm. A cor dele é algo impressionante. E você é um cara mais romântico ou tudo bem misturar? Por exemplo, o nosso finado Reginaldo Rossi gostava de tomar uísque com guaraná, né? O que é que você diz aí dessa brincadeira, essa mistura? Olha, e o gelo também, se pode ou não botar gelo? Olha, eu acho que tudo é válido. É como eu falei. O importante é tomar uísque. Não, porque aí você não está tomando uísque. Ah, é outra coisa. Você está tomando um drink à base de uísque. Certo. É como no nosso caso aqui, a gente tem a cachaça. Uhum. Mas quando eu boto gelo, limão, açúcar, né? Caipirinha. Aí já virou um drink chamado caipirinha. Não é cachaça. Ninguém vai pensar que está tomando caipirinha e vai dizer, estou tomando uma cachaça. Não, porque você nem vai reconhecer o sabor da cachaça dentro desse drink. Da mesma forma, quem põe Guaraná ou quem põe Coca-Cola, é muito usado Coca-Cola. Inclusive na Escócia se usa muito Coca-Cola com uísque. Muito. Uísque com Coca-Cola? Usa muito. Para poder fazer um drink. É um drink. Ele não é... Eu não sabia disso. Ele não é ele não é o uísque. Já tomou, Lucas? Uísque com Coca-Cola? Não? Pronto, ele não é o uísque, ele é um drink à base de uísque. E com relação à água, a água ela é um mistério. Ela é um mistério. Eu recomendo fortemente que você tome o seu uísque, principalmente o uísque single malt, que são mais encorpados, com água. Porque na hora que você coloca água numa bebida destilada, como uísque, por exemplo, você ativa aromas que foram pensados na produção daquele uísque. Porque o uísque, ele tem aspectos de frutas cítricas, ele tem aspectos de, por exemplo, de nozes, ele tem aspectos de diversas outras amêndoas, que você, para sentir, você precisa ativar o chamado buquê, o buquê do uísque. Inclusive tem copos especiais para você apreciar um bom uísque, né? Como, por exemplo, o Glencairn. É um copo de cristal escocês, acessível, super acessível, no formato específico para degustar single malts. Então, quando você coloca água, você ativa o buquê do uísque. Agora, Milton, qual é a proporção? Vai depender muito. Eu sugiro 30% do volume que você botou, você coloca água.
Mas Existe você bota água, não é gelo que você está falando. água, Água mesmo. água. Existe no mercado, eu não vi aqui no Brasil ainda, tá? Mas existe literalmente, um conta-gotas Pra que você medir você direitinho pode isso aí. medir o que é que deixou o uísque mais saboroso para você ou não. Entendi. Alguns vão achar com 20, outros com 30, outros com 40. Você tem que ter cuidado no conteúdo de diluição, para que você não perca boas características, como, por exemplo, a cor do uísque, que isso influencia muito, né? O próprio aroma, né? E o sabor global daquela bebida. Nada que vá descaracterizar que aquilo ali não é mais um uísque. Então tem que ter cuidado. Mas a água é recomendada. Inclusive, nos principais pubs escoceses, tem uma garrafa de água em cima da mesa Sério? para que você possa adicionar ao seu Interessantíssimo. uísque. Interessantíssimo. Aqui usa muito gelo porque a gente está numa região muito quente. Então, o fato de colocar gelo vai deixar o uísque mais, entre aspas, refrescante para ser degustado. Mas isso é uma observação, enfim, curiosa, porque aqui a gente na praia, no sol a pino, toma uísque. Né? O pessoal fica impressionado como a gente Porque a consegue tomar Escócia é uísque na frio, praia. aí, pô, quando você tá num lugar frio e você toma uma bebida destilada, é bom, né, pra caramba, assim. Mas aqui a gente toma na praia, no sol, que Toma e feliz da vida. feliz da vida. Né? Então, isso impressionou muito o pessoal da Escócia, porque eles não conseguem imaginar. nem Até eles, conceber, eu acho que pediram cerveja gelada, né, claro, nessa hora, né? Claro, porque tomar uísque Pra na aguentar praia, o sol. para eles foi inconcebível. Mas tamanha é a paixão, né, do brasileiro, especificamente, que a gente está falando aqui agora, do pernambucano, pelo uísque. Porque ele é uma bebida que ele faz parte das festividades em Pernambuco. Sim, sim. Né? Muitas vezes é inconcebível um bom casamento que não tenha rodadas e rodadas e rodadas de um bom Não, uísque. nunca vi. Eu nunca vi, né? Pô, Faz parte do... o uísque, ele foi abrasileirado. E ele faz parte, né, do dia a dia, né, do brasileiro, sem dúvida. Fortemente. 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 Sem dúvida alguma. E aí uma pergunta interessante. Você falou de vários uísques escoceses. Que até se fala, vamos tomar um Scotch, né? Aham. E fora da Escócia, tem alguma coisa boa que você ressalte? Não, tem um uísque tal, não escocês, e que seja muito bom. Que você Olha, goste. Existem classes de uísque com relação à matéria-prima. Né? Uísques de grão, né? Uísques O Jack de Daniels, malte. né? E aí vem Que é de milho, que né? vem a questão dos bourbons. Né? Por exemplo, o Jack Daniels, ele é um bourbon. Né? Aquela região, para quem conhece bem ali nos Estados Unidos, aquela região de Kentucky, né? É uma região que ficou muito forte na produção, né, de uísque, principalmente depois vamos chamar assim, Revolução Separatista nos Estados Unidos, né, onde a remessa de uísque e de diversos outros produtos do Reino Unido para os Estados Unidos ela foi cancelada. Então eles tiveram que se virar de alguma forma. Como podia. E aí descobriram que eles poderiam também, né, destilar um outro cereal, que era o milho, que se tinha, né, se tem até hoje em abundância nos Estados Unidos. E aí descobriram que tanto o milho como cereal para destilar e gerar o álcool, como também os barris de carvalho norte-americanos, eles tiveram uma função preponderante na cor, no aroma, né, dessa bebida que surgiu aí fortemente, que é o bourbon. Né? Se chama, né, de uísque também, mas é comumente chamado de bourbon. Né? Até a escrita dele não é igual como se escreve o uísque escocês, porque o uísque escocês virou uma marca registrada. E quando você está viajando, se você quiser tomar um uísque escocês, você não pode pedir, eu quero um uísque. Se você disser que quer um uísque, eles vão te trazer um bourbon, por exemplo. Se você quiser que quer um Scotch, eles vão te trazer um uísque que foi produzido na Escócia. Sim. Então tem essa diferença também quando se fala em uísque, principalmente nos Estados Unidos. Se falar uísque, vem bourbon para a mesa. Mas se você falar Scotch, aí vai vir um produzido na Escócia, na pátria mãe. A pátria mãe. É isso aí. Eu sei que você também gosta muito de carnaval, gosta muito da Escócia. E o que é que isso originou? Acabou dando em que isso aí? Olha, juntando carnaval, Escócia e uísque, não podia ter nada diferente
do que o bloco Os Escoceses na Folia, Escoceses do na qual folia. eu tenho a honra de ser o presidente, fundador e presidente. Né? Esse bloco foi fundado em 2009, né? No Recife Antigo. Né? Rua da Moeda. Na Rua da Moeda. Né? E ele sempre contou com o apoio, né, de muitas empresas, principalmente na área de tecnologia. Então, misturou também aí a questão Já outra paixão de também. tecnologia. Né? Ele sai no Recife Antigo, que é um dos polos tecnológicos, né, mais pujantes que nós temos aqui no país. Acho que deve ter umas 300 empresas hoje lá atuando nesse polo. Porto Digital, né? No Porto Digital. Então, os Escoceses na Folia, esse bloco, ele surgiu na intenção de você misturar a paixão pela Escócia com a paixão pelo carnaval. Né? Eu já tinha sido, durante 7 anos, um dos diretores do Galo da Madrugada. Então, eram vários diretores, né, que conduziam o desfile. O nome era chamado de diretor, mas nós atuávamos muito como coordenadores do desfile. E aquilo foi me dando muita cancha para chegar e montar uma estrutura como os Escoceses na Folia. A gente, já no 3º ano, nós tomamos 54 garrafas de uísque em 2 horas, né, fora a cerveja e fora... Mas tinha algum escocês ajudando aí nesses números ou foi só os brazucas? No início foram só os brazucas, mas aí já em 2015, 2013, na verdade, né, o pessoal de Edimburgo começou a vir, né, ano após ano, né, uma família, né, os Scotlands, o nome dele remete até ao país, né, o nome em inglês, o nome real. Os Scotlands, que me adotaram em 2004, quando eu fui a primeira vez fazer um intercâmbio na Escócia. E essa família, né, me adotou como filho. Tamanha era a paixão que eu demonstrava pelo país. Eu chegava ao ponto de contar histórias da Escócia para eles. Não porque eu soubesse mais do que ele, mas sim porque eu tinha me dedicado mais às histórias do que eles. E eu trazia fatos históricos, eu trazia locais históricos que eles nem sabiam que existiam na própria cidade. Eu creio que também aqui em Recife, se você se especializar um pouquinho e perguntar a algum recifense, eles também não vão saber os locais históricos daqui. É que é normal, quando você mora no lugar, você não nem dá tanto valor, né? Você vê ali quantas igrejas que a gente tem aqui e a gente nem entra. Nem entra. E tem riquezas ali incríveis. Grandes. Né? Inclusive, falando em igrejas, é muito comum na Escócia você ter um cemitério ali E nas igrejas. no né? terreno da igreja. E aí, ao visitar um desses cemitérios, eu fiquei bem impressionado e fui visitar um cemitério. Um grande passeio de dia. Sim. Né? E aí eu fui lá no visitar e encontrei uma área repleta, né, de lápides com o nome Hamilton. E aquilo me chamou muita atenção. Eu tirei várias fotografias dessa lápide e muitos deles tinham passado pelo exército britânico também. E aí aquilo me impressionou. Não é? Porque eu já estava com predisposição a ser impressionado. Mas você encontrar ali, você acha que tem umas 30, 35 lápides numa área reservada onde só tinha Hamiltons. Porque Hamilton, na Escócia, é um nome de família. Uhum. Né? Então, aquilo ali... e tem uma cidade que eu tive a minha chance de visitar com o mesmo nome, Hamilton, que tem lá o seu time de futebol, também participando do futebol escocês. Então, isso tudo foi me aproximando ainda mais. E a família escocesa, os Scotlands, que me adotaram, né, eles não deixam de vir para cá. Inclusive, hoje eu estou com Gordon Simpson e Elizabeth Simpson, né, junto comigo, que são... a Elizabeth é filha da Beth Scotland e do Ronnie Scotland, que me receberam em 2004. Me receberam em 2006, 2008 e alguns outros anos que, com muito trabalho, a gente teve a chance de voltar naquele país maravilhoso. Excelente. E qual é o principal clássico que tem lá? É o Glasgow Rangers contra... Qual é o outro time que eu não lembro agora? Depende. Eles chamam de derby. Né? Derby é um jogo clássico, mais acirrado. Né? É um clássico. É um jogo mais acirrado. Então, na cidade de Glasgow, você tem um derby que é muito famoso. Se tornou famoso mundialmente porque as duas equipes acabaram despontando também no cenário europeu. Né? Que é o Celtic, ou o Celtic, né? E os Rangers. Isso. Então, essa briga aí é uma briga bem interessante, esse derby, né? Quando acontece, mexe com o país inteiro. Né? É interessante porque o nome do povo, né, seria Celtic. Então, o nome do clube,
que pode ser chamado de Celtic, acho que parece muito com o que a gente tem aqui, por exemplo, em Coritiba e Curitiba, né, aqui no Brasil, né? O nome da cidade é um, o nome do time é outro. Não é isso? Mas eles são bem semelhantes. Então, é muito forte. Em Edimburgo, que é a capital da Escócia, você tem um outro derby, né, muito famoso, que é o derby entre os Hearts e os Hibs. Esse eu nunca ouvi falar. É muito forte. Eu sabia do outro. Inclusive, o Hearts, o nome dele completo é Hearts of Midlothian, que é um coração que é muito forte, muito famoso na Escócia. Ele fica numa rua chamada Royal Mile, que liga o Castelo de Edimburgo, é uma milha real, que liga o Castelo de Edimburgo até o palácio, onde hoje fica a família real britânica, fica lá nesse palácio. E no meio dela tem um coração. E é bem interessante, porque quando um escocês passa por esse coração, ele tem a tendência natural de cuspir nesse coração, no chão. E é um coração de pedra, no chão. Por quê? Porque aquele local marcou, né, onde o local onde diversos escoceses foram literalmente assassinados. Caramba. Lá. Né, por questões de separatista. Então, marca muito. Então, aquele local é tido como um local de vergonha. Né? Então, o pessoal tem isso até hoje. A gente está falando aí de, sei lá, 8 séculos, 7 séculos a gente está falando. E perdura. Perdura tranquilamente. Ou seja, a história está viva. Está viva. Então, tem o Hearts of Midlothian, que é muito forte, e tem o Hibernian, chamado carinhosamente de Hibs. Então, esse clássico, Hearts and Hibs, é muito forte também na Escócia. Ele ocorre em Edimburgo. Né, e assim, é bem pujante. A cidade também se movimenta muito com esses dois lá. Interessante. E deixa eu fazer só uma última pergunta de trabalho, que é o seguinte, você falou já sobre a fábrica de negócio. Ele já falou bem, mas tem a segunda startup, que é a Sky, não é isso? É. Pronto. O que é que ela faz exatamente? É do mundo público também? Do mundo público também. O que é que ela faz que a fábrica de negócio não faz e ela que faz? Qual a solução que elas têm um trabalho bem similar. Mas a Skytech se especializou na questão de análise de quebra de sigilo financeiro e fiscal feitas pelos ministérios públicos. Entendi. Então, a gente desenvolveu uma solução chamada Watson. O Watson, que você falou é da Sky. Exatamente. Pensava que era da fábrica também. O da fábrica é o Sherlock. Então, eles acabam assim com essa dupla imbatível quando se fala em investigação. Então, tem o Watson, da Skytech, que nasceu dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro, né, num processo de incubação e aceleração, né, entre 2021 e 2022. Né, nasceu a startup, nasceu a solução também. Inclusive, essa solução ela foi a grande vencedora do Programa de Inovação Aberta do Ministério Público do Rio de Janeiro. Esse resultado saiu no dia 7 de julho, é uma informação super recente, né, mas que nos deu muita alegria, porque o nível de exigência para se trabalhar lá no MP do Rio é muito alto. E a gente ter chegado com uma startup de primeiro ano e ter logrado esse, num programa como esse, num programa extremamente sério, num programa que deu muito conteúdo para a startup, muito conteúdo. Então, chegar não só na final, mas ser a grande vencedora, né, desse programa de inovação nos deu muita alegria. E mostra que a gente está indo no caminho certo. Muito bacana. E deixa eu te perguntar uma coisa. Todo mundo que passa aqui indica um lugar na cidade, um lugar que gosta de ir com a família, com os amigos, para tomar um chopinho, para tomar um vinho, para comer bem. E aí, sempre é do Recife. Mas no seu caso, eu vou abrir aí uma exceção, se você quiser falar na Escócia, ou falar nos dois. Se você puder falar um aqui e um lá na Escócia. Quais seriam os lugares que você indicaria? Olha, aqui em Recife, né, o Recife tem locais maravilhosos, né, Recife e Olinda, principalmente. Eu acho que Recife e Olinda são uma divisão geográfica, e às vezes até política. Mas, para mim, elas são um único uma coisa ente. só. Então, você tem lugares maravilhosos, assim como também em Jabotão. Você pega ali de Piedade para lá, você tem locais maravilhosos. Mas, se eu pudesse indicar e dizer assim, pô, eu gosto pra caramba de lá, seria o Beardock, da Madalena. Eu acho que o local é gostoso, o local é acessível, muito acessível, música ao vivo de excelente qualidade, né, e cervejas que
de todo tipo, para quem gosta. Para quem gosta de cerveja, Mas o bom uísque está sempre presente lá também. tem lá também. Muito, muito, muito. E o atendimento lá é excelente. É um lugar que eu me sinto bem quando vou. É pequenininho, mas é no tamanho ideal para você que quer ter uma noite agradável. A noite acaba rápido, 11 horas acaba a noite lá no Beer Dock, né? Não lhe puxa muito. E eu recomendo aí a quinta e a sexta lá, é espetáculo. Boa indicação. Na Escócia, Na Escócia a gente podia falar a gente podia falar bastante aqui, muito, muito aqui. Mas eu recomendaria, tem um pub na Escócia que ele fica na divisa, é bem interessante ele, se eu falar dele. Ele fica na divisa entre Edinburgh e Leith, nessa divisa aqui. Ele é o bar que é muito frequentado pelos torcedores do Hibernia, né? Muito, porque fica bem pertinho do clube e é um reduto, né? Um verde e branco, que são as cores do... ou seja, de hooligans. Não, eles não são hooligans. Não são hooligans. Não. Os hooligans, eles são, geralmente, eles são de Ingleses. origem inglesa, né? Então, esse pub ele é interessante porque ele fica na divisa virtual dos dois municípios. Então, você consegue, dentro do pub, pegar uma cerveja em Edimburgo e tomar em Leith. Pegar uma cerveja em Leith e tomar em Edimburgo. Então, esse meio virtual aí, acho que é a grande magia, né, desse pub que fica na divisa entre Edimburgo e Leith. Só tem esse, não tem como errar, de chegar nesse pub. Isso me marcou muito, porque foi algo inusitado. Sim. Eu tomar uma pint, né, em duas cidades ao mesmo tempo. Eu até brinquei. Eu fiquei com uma perna num lado, uma perna no outro, e fiquei brindando nos dois lados com a turma. E o pessoal achou aquilo ali super engraçado. E para mim também foi. E me diga uma coisa, para o pessoal de casa que quiser fazer contato com a fábrica de negócio, conhecer um pouquinho mais, quais são os caminhos aí para encontrar? Olha, se vocês colocarem na internet, vocês vão conseguir chegar rapidamente ao nosso site, que é o fabricadenegócios.com.br. É negócio no singular. Muitas vezes a pessoa pronuncia até negócios, mas não vai encontrar. Tá? A nossa página no LinkedIn tem o mesmo conceito e também no Facebook. Vocês vão encontrar rapidamente informações nossas lá. Passa lá, dá uma olhada e diz o que é que nós podemos fazer para melhorar. A opinião de vocês é super importante. Hamilton, muito obrigado. Eu acho que foi assim, deu para aprender muito sobre tua trajetória aí profissional, em diferentes desafios, né? Diferentes tamanhos de desafios e características. Escutar sobre a Escócia é sempre bacana, né? Falar também. É sempre inusitado. Queria agradecer muito pela tua participação, dizer que o programa está sempre com as portas abertas, tá? E desejar cada vez mais sucesso aí nessa caminhada de dados, né, com a fábrica de negócio, com a Sky e com outras coisas que vêm aí pela frente. Tiago, eu tenho que agradecer por essa grande oportunidade de estar aqui trocando ideias, reencontrar você, né, trocar Verdade. algumas ideias. Quanto tempo. Né, e literalmente eu posso te confessar que vários foram os momentos hoje que eu esqueci que a gente estava na entrevista. Que eu esqueci que tinha alguma câmera, que eu esqueci que tinha um estúdio. Só faltou uma cervejinha. Ou um Ou whisky, né? exatamente. Mas como eu vou dirigir, então realmente a gente não vai podia, conseguir, não não podia, conseguiria. não podia. Mas foi um prazer. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. Que se eu conseguir transmitir alguma coisa para uma das pessoas que está vendo agora esse podcast, eu diria que eu me sentiria uma pessoa privilegiada. Porque eu acho que o nosso grande papel está aí, em tentar passar um pouquinho do que a gente aprendeu, tentar ajudar para que essa caminhada ela seja ou encurtada do ponto de vista de vencer obstáculos, ou então que ela pelo menos dê ferramentas para que vocês se preparem para os obstáculos. Porque a vida ela não é feita somente de momentos bons. Eu acho que aí é o segredo de saber viver. É como se livrar de um momento muito ruim e como celebrar os momentos bons. Celebrar é importante. Tudo merece uma comemoração. Tudo. Desde de uma pequena conquista até uma enorme conquista. Tudo tem que ser celebrado. Então, se a gente conseguiu hoje, nessa conversa, mexer com a vida de alguém que está aí desse outro lado, cara, já valeu a pena. Valeu né? a pena ter vindo aqui. Eu escutei uma frase uma vez que eu acho muito bacana, que diz assim: nunca se desespere num dia muito ruim e nunca se deslumbre num dia muito bom.
né? É ter aí essa parcimônia, mas concordo que celebrar é importantíssimo. Faz parte, porque a vida já tem as dificuldades e se a gente se entregar, não vai ser legal. É bom, o quanto mais a gente puder olhar para o lado positivo, faz bem para a alma, né? Muito. Faz bem para a alma. Muito. Hamilton, valeu. Muito obrigado. Pessoal, toda semana um episódio novo. Muito obrigado aqui pela atenção. Tamo junto. Um abraço. Um abraço.